Hello Descomplicers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas dicas para analisar ações na bolsa. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu like. Talvez para quem esteja começando a investir na bolsa de valores, uma das principais dúvidas é: como eu sei que uma empresa é boa? Como eu posso tomar a decisão se eu devo realmente investir ou não em uma determinada empresa? Então, pensando nisso, eu resolvi trazer aqui 5 dicas que eu acho importante, que pode te ajudar, né? Pode ser uma ferramenta para ajudar na sua tomada de decisão. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante, e eu uso inclusive para mim, é que você esteja alinhado aos valores de uma determinada empresa. Você tem que acreditar naquela empresa, até mesmo em termos morais. Às vezes uma empresa ela é muito sólida no mercado, ela é uma empresa tradicional e que apresente lucros, né, uma rentabilidade boa para os seus acionistas, mas eventualmente ela comete práticas, até socialmente falando, com algum impacto social negativo, que você não é muito alinhado, que você é contra. Então talvez isso já seja muito bom, esse critério para você descartar quais as empresas que você não deve investir. A segunda dica já é um pouco mais técnica, né? Eu acho muito interessante você analisar os demonstrativos contábeis das empresas. E toda empresa de capital aberto tem muito de fácil acesso na internet, no seu site, a parte contábil dela. Então, tanto o balanço de patrimônio como relatórios de demonstrativos financeiros, que pode te ajudar a tomar essa decisão, porque geralmente nesse tipo de documento você consegue identificar se a empresa tem dado lucros ou está dando algum tipo de prejuízo. Então, é muito fácil o acesso, é muito fácil encontrar. Você pensa em uma empresa X que você acredita, que você quer investir, e lá você vai e procura o relatório contábil dela, esse demonstrativo financeiro, que pode te ajudar a ver como é que está sendo, né, o balanço dessa empresa. O terceiro ponto é em relação ao histórico. Às vezes, quando você é um pouco iniciante, e eu sei disso, você não consegue demonstrar, você não consegue ver como é que uma ação está sendo cotada, como é que funciona essa transação de compra e venda de uma ação. Tem uma máxima nos investimentos que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, você não pode analisar o histórico de uma determinada empresa e esperar que ela reproduza, que ela replique aquele movimento histórico positivo, eventualmente, né? Que aquela empresa teve no passado. Mas, quando você analisa um histórico, principalmente em uma amostra grande, né, de tempo, você pega dos últimos 5 a 10 anos, mais ou menos, de como foi que essas ações, essas empresas foram cotadas, você consegue ver se ela teve mais lucros ou prejuízos, como é que e fazendo isso você consegue talvez até ter uma segurança maior, e mesmo que eventualmente, como uma crise aconteça, como o ano passado, ela caia, você tem a certeza de que ela é sólida e que ela já superou crises passadas muito bem ou não tão bem, enfim. Eu acho que é uma boa. Claro que não esperar com certeza, né, que aquela empresa vai replicar 100% do que ela foi. Sempre que você investe em bolsa de valores, você tem que estar preparado para risco e que perder faz parte do jogo. Mas eu acho que isso é um bom indicador para analisar. A quarta dica que eu dou, e talvez já seja um pouco mais complexa, é em relação ao índice preço-lucro. Então, basicamente, a ideia desse índice é você investir em uma determinada empresa e tentar descobrir em quanto tempo você vai ter um retorno dela. Então, pensa que se você compra uma ação a R$2.000, ela teve um lucro de 500, você vai dividir 2.000 por 500 e você chega a 4. Então, o resultado disso é 4, e essa é a quantidade de tempo que você vai ter
é para receber. Claro, todo mundo que investe em uma empresa investe pensando no retorno que ela vai dar, investe pensando em lucros, mesmo se sabendo que você pode perder nesse meio do caminho, porque faz parte da renda variável você correr riscos, e quanto maior o risco, maior o retorno. Isso é muito importante. Mas enfim, a questão desse índice, o bom desse índice é ele te mostrar, matematicamente falando, qual é o tempo que você pode gastar investindo numa empresa, né, em quanto tempo você vai ter de lucro. Então, faz essa conta fácil, você pega o valor da ação e você divide pelo o lucro dela e você vai chegar na quantidade de tempo que ela vai te dar de retorno. E por último, a quinta dica é em relação ao valor de mercado de uma empresa. Então, a gente até falou sobre empresas sólidas. É muito importante você investir em empresa sólida. É claro que algumas empresas que estão começando agora, elas podem dar lucros, até porque elas oferecem um pouco mais de risco, né? Então, como eu falei, quanto maior o risco, maior o retorno. Mas o interessante, principalmente para você que está aprendendo agora, é você investir em empresas que tenham um valor de mercado acima de 500 milhões. Então, geralmente esse é a linha de corte, né, de uma empresa realmente grande no mercado, que tenha uma grande porcentagem no mercado, que ela tem uma certa solidez. E tem alguns nichos que você pode encontrar isso, um nicho de empresas no setor de energia, no setor bancário. Então, essas empresas tendem a ter um mercado muito sólido, né? Elas tendem a ser muito sólidas. Então, isso já faz com que, mesmo dentro da renda variável, mesmo sendo ações e a gente contando com uma volatilidade maior, elas ainda são mais sólidas, ainda vão conseguir se manter mais, sobretudo em tempos de crise. Pode perder dinheiro, mas você sabe que é questão de tempo conseguir recuperar. E é por isso também que eu sempre toco na tecla do longo prazo. Eu sei que tem muitos day traders que podem assistir esse vídeo e tudo bem, eu acredito que você consegue sim ter ganhos, né? Se você tem um estudo para isso, você consegue ser trader, e tem muitos traders que têm ganhos sim, principalmente os mais experientes. Mas em relação ao tempo ao retorno que você pode ter, sobretudo depois de uma crise, é claro que no longo prazo a gente consegue recuperar mais. Então eu sempre penso em investimentos, sobretudo em ações para longo prazo. Então basicamente são essas as dicas que eu deixo. É muito importante você estudar. Não acredito que exista a fórmula mágica. Eu acho que tanto para investidor iniciante como para quem já tem experiência, o estudo é fundamental. Então, quando você para ver um demonstrativo financeiro de uma determinada empresa, você está estudando ali um pouco daquela empresa. Quando você para estudar o histórico de uma empresa, você precisa gastar um tempo nisso. Eu acho que investir sempre é a última fase. Não importa se você está fazendo uma reserva de emergência ou se você está já investindo em algum tipo de renda variável no mercado de ações, é sempre o último passo. Antes tem toda uma preparação, você precisa se sentir seguro e saber o que você está fazendo para você maximizar os ganhos mesmo tendo todos os riscos inerentes do mercado. É basicamente isso que eu deixo hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, mandem mensagens e boa semana.